Alguém de vocês aí tem dúvidas ainda quanto o sistema é canalha e agressivo? O quanto ele vai te atacar, vai tentar queimar sua reputação, vai atacar sua família, vai atacar tudo e a todos que você tenha por perto? Pois é, eu vi isso acontecer com Jair Bolsonaro. Eu ainda tenho na minha cabeça que Bolsonaro, chegando ao poder em 2018, foi uma falha do sistema. O sistema foi pego de surpresa. Ele não sabia que Bolsonaro ganharia uma projeção tão rápida e que poderia ter a ascensão de alguém com o espectro da direita. Então, eles não esperavam. De 2018 para frente, eles se prepararam. Os tribunais se articularam, a mídia se articulou, a esquerda mundial se articulou para que Bolsonaro não fosse reeleito em 2022. Tanto é que eles se gabam de, pela primeira vez na história do Brasil, um presidente não conseguiu se reeleger. Por que eu estou citando o Bolsonaro nesse caso específico e não estou falando que o sistema é foda pro Bolsonaro? Estou falando para outra pessoa. Estou falando para o Pablo Marçal. Os bolsonaristas não entenderam o quanto o Pablo Marçal representa muito mais o espectro bolsonarista do que o Ricardo Nunes. O Ricardo Nunes está lindo, leve e solto para concorrer, ele está liberado. O Pablo Marçal provavelmente está fora das eleições agora em São Paulo. A convenção do PRTB e disputas judiciais podem barrar Pablo Marçal em São Paulo. Enquanto os principais pré-candidatos agendam convenções partidárias a partir desse final de semana para oficializar a entrada na disputa pela Prefeitura de São Paulo, o empresário Pablo Marçal precisará esperar mais alguns dias para descobrir se terá ou não o nome nas urnas. O partido ainda não definiu a sua posição, enquanto divergências e atrasos podem impedir a sua participação nas eleições. Quem duvida que o Marçal vai ser retirado das eleições? Vem cá, você deve lembrar que em 2022 ele tentou ser candidato à presidência da República. O TSE não aceitou, barrou o Marçal. Você deve lembrar também que o Marçal saiu da candidatura à presidência, o Moro também fez isso, e concorreu a deputado federal. Ganhou as eleições, teve mais de 200 mil votos, 240, se eu não me engano. Foi eleito. O TSE impediu o Marçal de tomar posse. Também não pôde ser deputado federal. Agora, eu tô vendo um cara que pegou uma eleição que... tudo bem, eleição de São Paulo... Pessoal, olha, mas nunca observou com tanto foco quanto agora, porque o Marçal é o outsider que trouxe a disputa para um passo mais, vamos dizer assim, interessante. Pois é, mas o que eu tenho hoje de visão é que o Pablo Marçal não vai conseguir. As pessoas que já são do espectro político, que já estão ali dentro da política, ou que não apresentam risco para o sistema, podem concorrer. Vou mostrar para vocês aqui, a Marina Helena, para mim, a melhor candidata, tá? A mais preparada. E ela vai poder concorrer. Por quê? Porque ela não tem chance de vitória. Infelizmente, vamos ser honestos aqui, ela não tem chance de vitória. Só para vocês terem uma noção. Prefeitura com PSOL. O único prefeito do PSOL em capitais é reprovado por 3 em cada 4 eleitores. E vamos mostrar uma prefeitura com o Partido Novo. O prefeito de Joinville, em Santa Catarina, Adriano Silva, tem aprovação média de 93%, diz a pesquisa, o mapa. Não podemos deixar Boulos e sua turma destruir São Paulo. A Marina Helena vai poder continuar, com a sua candidatura. Todo mundo sabe que ela não vai vencer. E aqui... Se a eleição fosse hoje, o candidato de Tarcísio e do Bolsonaro seria reeleito prefeito de São Paulo com ampla vantagem no segundo turno.
É uma boa notícia, não deixa de ser. Afinal, se você pegar as duas figuras da foto, nós temos que optar, erro de português proposital, pelo menos ruim, né? O menos pior, tá bom? E o brasileiro já está cansado desse negócio do menos pior. Se houvesse um segundo turno entre Ricardo Nunes e Guilherme Boulos, o atual prefeito registraria 50,5% contra 35% do candidato de Lula. Esse seria o cenário mais provável, uma vez que são os dois mais bem colocados, segundo o Instituto Paraná Pesquisa. Então, será que o Marçal tem chance? Em regra, não. Mas arriscar para quê, né? A gente arriscou com o Bolsonaro em 2018 e deu ruim, então que retire, né, o Marçal. Vai que dá uma zebra como aquela, né? E aí o Marçal está sendo atacado por todos os espectros. Olha, Nando Moura, Mamãe Falei, sabe, a turma do MBL, tá todo mundo atacando o Pablo Marçal. Não, Pablo Marçal não, que não sei o quê, é outro Bolsonaro, ele não serve, é um picareta, um canalha, psicopata. Cara, vem cá. Esses dois aí tem que escolher entre o Nunes ou o Boulos. Mais uma vez vão fazer o que fizeram com o PT. Cara, eu fico imaginando o quanto essa galera que não gosta do Bolsonaro, e eu tenho cá minhas críticas ao Bolsonaro, vocês sabem disso, ficam olhando hoje em dia e falando: ai, que orgulho do Lula e do PT. Pelo menos não temos o Bolsonaro. Falando isso sem ser petista, né? Eu fico pensando como que é a cabecinha dessas figuras. Vou te dar outro exemplo aqui, que também é atacado o tempo inteiro pela galera lá do Puritana, né? O Nando Moura e o Mamãe Falei. Cara, esse cara errou, tá? É o Nego Di. Ele errou e errou muito, né? Pelo que dizem aí as investigações. Não vou pôr a mão no fogo, ele tem que ter o direito à defesa dele. Então, a acusação desse Nego Di, ele ganhou uma proporção muito grande, né? Durante as enchentes lá no Rio Grande do Sul, ele foi para ajudar as pessoas e ele ganhou uma visibilidade muito grande. Aí a Polícia Federal começou a investigar ele. A acusação que eles fazem, e aí, se for verdade, que responda por tudo mesmo, é que ele vendia móveis, né, itens, e não entregava. Estelionato. E estelionato é crime. Então, se isso é verdade, que seja. Mas chamou a atenção 2 pontos. O estardalhaço que foi feito em cima disso e a investigação que foi feita num momento bem propício, né, logo depois dele ter sido tão opositor ao governo durante as enchentes do Rio Grande do Sul. E olha isso aqui. O Nego Di, ele fez um escarcéu. Ele disse que doou 1 milhão para a campanha no Rio Grande do Sul durante as enchentes. E a realidade é que ele doou só R$100. Então ele mentiu, né? Ele mentiu. O influenciador Dilson Alves Silva Neto, conhecido como Nego Di, teria mentido sobre a doação feita ao estado do Rio Grande do Sul durante as enchentes deste ano. Nego Di teria doado R$100 para uma conta da Vaquinha Online em uma campanha criada por um amigo que arrecadava fundos, enquanto afirmava nas redes sociais que a doação total era de R$1 milhão. Opa! Então vamos descredibilizá-lo. Mas só tem uma coisa que ficou na dúvida com relação ao que eu vou te falar agora. O Nego Di era investigado por mentir dos valores da doação ou ele era investigado por um estelionato? O que era a história aí mesmo? Porque não te chama a atenção da Polícia Federal ir atrás do cara, da Polícia Federal pegar esse esquema de estelionato dele, mas pegar a conta bancária, vazar a conta bancária para a imprensa para dizer, esses caras que estavam ajudando o Rio Grande do Sul mentiram. Então, eles estavam fazendo fake news sobre o Rio Grande do Sul e o governo federal estava certo. Te chama atenção isso ou você acha que é mera coincidência? Você acha que agora todos os jornais falando, não, ele mentiu, não doou 1 milhão não, só doou R$100. Estava dentro do escopo de investigação? Esse assunto é politicamente relevante, mas é penalmente relevante para o ponto de vista da atuação da Polícia Federal, ou o pessoal só vai criticar o Nego Di, tratar ele como um demônio a partir de agora, mas não vai questionar também o devido processo legal,
o vazamento de dados, esse tipo de coisa, né? Então, assim, não é que eu estou passando o pano para ele, não. Ele errou. Beleza. O que eu estou falando para vocês é coincidência pra caramba a Polícia Federal liberar essa informação para a imprensa justamente agora, né? Ou vocês acham que não? E por falar em atuação da polícia, olha só essa matéria aqui que eu trago para vocês. É um perfil, tá? Um perfil em espanhol que chama-se Última Hora. O regime de Maduro deteu o dirigente opositor Régulo José Reina. Tá? Régulo José Reina é o nome do opositor, por apoiar e participar da campanha de Edmundo González Urrutia, que é o apoiado hoje pela Maria Corina. Eu vou colocar o vídeo aqui, eu vou colocar sem áudio, mas esse aqui é o momento, né, que a polícia do estado chega para correr atrás. Me chamou a atenção ainda o fato dele estar de camisa amarela ali, faltou estar de verde e amarelo, né, para sofrer aí essa pressão. Então, assim, na verdade, o que aconteceu aqui, ele foi sequestrado, né, essa é a grande realidade que eu posso citar para vocês. Ele foi sequestrado, né, ele chegou na casa dele, os caras chegaram sem ordem, né, sem mandato, devido ao fato dele estar participando de campanha, sem crime, né? A polícia bolivariana aí do Maduro chegou e arrastou o cara e levou, e não se tem informação de onde o cara está, tá? Aí quem quiser averiguar, não está sendo veiculado, pelo menos ainda, nos jornais brasileiros, né? Aqui em português pra gente, mas é isso que está acontecendo. E assim, tá tão escancarado que até a Globo News, apesar do. Assim, acho que a única voz sensata que existe lá, que é o Demétrio, ele tá criticando agora o Lula pelo seu silêncio, né? Um silêncio, diga-se de passagem, como ele mesmo citou, um silêncio até canalha. Dá uma olhada. Em primeiro lugar, é um novo Lula, né? Porque ele disse que ele não entra no assunto de eleições em outros países. Ele sempre entrou, ele sempre declarou apoio aos seus aliados em eleições em outros países. Ele declarou apoio a Chávez, ele declarou apoio a Maduro, ele declarou apoio a Cristina Kirchner na Argentina e depois a Alberto Fernandes na Argentina. De repente, não mais que de repente, uma transformação completa no espírito de Lula, e ele diz que ele não quer saber de eleições em outros países. Ele tem todo o direito de não querer saber de eleições em outros países, exceto pelo fato de que o Brasil foi testemunha, fiador e garantidor do acordo feito no ano passado entre o governo da Venezuela, a ditadura venezuelana, e a oposição venezuelana por eleições livres e justas nesse ano. Isso torna o Brasil obrigado a cumprir com a sua palavra e a exigir eleições livres e justas. É simples assim. O Brasil é obrigado a manifestar sobre a canalice que acontece na Venezuela. Quando o Maduro falou em banho de sangue em guerra civil, não é metáfora, não é o sentido figurado da palavra. Esse sequestro do principal organizador de campanha do opositor mostra que isso não é um sentido figurado, não, é o sentido real da coisa. O sistema é bruto, o sistema pega quem ele não gosta. É assim que funciona. E a gente começa a entender cada vez mais um pouquinho da política, de como ela realmente é. Ontem eu coloquei até um vídeo para vocês, uma matéria, onde eu falava do Nicolas Ferreira, né, naquele caso do Quaquá, onde ele é indiciado por ter defendido o rapaz que levou um tapa no rosto lá, né? Me fugiu o nome dele, o deputado que levou um tapa no rosto do Quaquá. O Nicolas é um investigado da história, porque xingou o Quaquá depois que ele deu um tapa no rosto do outro, né? E aí a gente fica assustado com o tipo de coisa que acontece, como por exemplo com o Caporeso também, outro deputado estadual mineiro, que agora entra na mira do TRE. Pode ser cassado. O Marcon foi cassado semana passada pelo TRE. O TRE, Tribunal Regional Eleitoral, aceita a denúncia do Ministério Público Federal
contra deputado bolsonarista. Político é acusado de humilhar, desinformar e disseminar discurso de ódio. O Tribunal Regional Eleitoral de Minas Gerais, ela recebeu a denúncia do Ministério Público contra o deputado estadual, Cristiano Caporeso, por violência política de gênero contra 3 deputadas de esquerda entre 2023 e fevereiro deste ano. O político terá um prazo de 15 dias para responder às acusações. Eu não duvido nada que ele vai ser cassado, né? Então, assim, eu vejo gente, sabe, até assediando deputadas da direita, xingando. Ontem eu vi um pseudo-jornalista fazendo chacota com a Damares Alves, porque ela foi abusada quando criança. Então, assim, para ser honesto com os senhores e senhoras que me assistem agora, a gente chegou num nível moral tão deplorável que o sistema já não faz nem questão mais de disfarçar. Ele simplesmente fala, não, você não serve para a minha democracia. É assim que funciona, né? Vamos lá. E os Yanomamis, né? Como é que funciona? É o seguinte, Yanomamis só foram prioridades com o Bolsonaro, diz Ciro Nogueira, matéria do Poder 360. Segundo o senador, o PT parou de divulgar dados dos indígenas para não causar indignação popular. Lembrando que os indígenas foram até na ONU contra o Lula e jornal nenhum tá fazendo o escarcéu que faziam antes, não, né? Essa é uma verdade que eles escondem. O PT pôs uma ministra caricata, dando a entender que apoia indígenas, mas eles voltaram a ser maltratados e usados. Os números mostram que a desnutrição e as mortes aumentaram sob o silêncio dos hipócritas da esquerda que dizem defendê-los, mas se acovardam para Lula. Cara, todos têm medo do Lula. A esquerda tem ódio do Bolsonaro, mas tem medo do Lula. Você quer um exemplo? Ontem, o filho do Lula chamou a esposa atual do Lula de, perdão da palavra, puta. Chamou assim, abertamente. A Janja não abriu o bico, não falou nada, não rebateu nada. As feministas, nada. A Globo News fazia um escarcéu e mostrar o quanto o filho do Lula, aquele mesmo que era acusado de agredir uma moça da qual a imprensa não falou, não disse nada. Nada, nada, nada. As artistas, nada. Nada. Então, eu só consigo entender uma coisa. Eu acho que é medo mesmo. Eu acho que a esquerda morre de medo de perder as bênçãos do Lula. Acho que todos ali vivem no entorno do Lula com medo. E aí são poucos, mas são raros os petistas que têm a coragem de se expor. Dá uma olhada no que esse cara falou. E para você que fala, eu não converso com petista, eu não tô nem aí com esquerda, mas você não dialoga com as pessoas. Dá uma olhada no que esse cara falou. Eu sou petista e sou lulista e eu vim aqui fazer um desabafo especificamente para vocês que são da direita. Eu, como petista raiz, tô assim 102% arrependido de ter votado no Lula. Desculpa aí, gente, por ter votado tão mal como eu votei. Esse aí foi mais um voto de confiança que nós demos para ele e ele não correspondeu. No final das contas, vocês estavam cobertos de razão em relação ao papai Lula e ao governo que ele iria administrar. Nós da esquerda, nós pensamos que iria ser diferente a administração dele dessa vez. Tá muito frio aqui, tá difícil de falar. Infelizmente, tá bem pior do que a anterior. O nosso Brasil tá indo pro buraco, como vocês da direita disseram. Eu, no meu caso, só votei nele para poder pirraçar vocês da direita, principalmente. Mas agora eu tô vendo que, no final das contas, eu ajudei a empurrar o Brasil para um abismo sem fim. Mil perdões, direita brasileira. Vamos lá. Eu não sei se esse perfil é humorístico, porque
Acreditar em tanta coerência de um petista é um pouco difícil, mas eu vou dar meu voto de confiança e acreditar que isso não é uma ironia. E se for de ironia também, que a ironia se torne realidade, se torne exemplo, porque cá entre nós, falar que o Brasil melhorou é ser negacionista demais. Você não concorda? Porque não está melhor não, tá? Não tem nem um pouquinho melhor. E aí os números mostram isso, inclusive na economia. Dá uma olhada nisso aqui. É como eu disse, o sistema já não se preocupa mais em esconder. Ele simplesmente chega e fala. Ele simplesmente chega e faz. Empréstimos do BNDES são decisão política e não técnica, admite o Lula. Pois é, é assustador, né? A partir do momento que você tem um presidente que se vangloria dizendo que ele precisa de políticos à frente dos ministérios e não de técnicos, você já imagina para onde o Brasil vai parar. Na tarde de sexta-feira, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva afirmou que os empréstimos do BNDES em seu governo são decisões políticas e não técnica ou econômica. A fala foi feita em São José dos Campos. Não é novidade para ninguém, né? O que assusta é só eles escancararem, né? Quase uma confissão de culpa de algo que todo mundo já sabe. Mas quando colocou-se o mercadante à frente do BNDES, violando a lei das estatais, tá? Porque só para você entender, às vezes a gente tem que, assim, ir um pouco mais calmo para você entender. Existia uma lei chamada Lei das Estatais. A Lei das Estatais, ela proibia que políticos ou pessoas envolvidas com a política fossem colocadas como presidentes ou gestoras de estatais, como a BNDES, a Petrobras, dentre outros. Isso foi feito por causa do PT, tá? Foi feito durante a gestão Temer, porque o PT tomou conta, colocou, sabe, os seus tentáculos nas estatais e nós nunca tivemos tanto prejuízo quanto a roubalheira que aconteceu nessas estatais. Então criaram a lei das estatais. O Lula já chegou pedindo bênção ao STF para não obedecer à lei das estatais. Então já chegou violando a lei. Já chegou abusando da lei e colocou o mercadante, um político de carreira, à frente do BNDES. Agora, acho que é até uma humilhação para o Supremo Tribunal Federal, né? Ouvir o Lula falando que as decisões do BNDES são decisões políticas, não são decisões técnicas, não são decisões econômicas. Quem que paga o pato disso? Quem que banca o BNDES? Pois é. Vou contar um segredo para você, mas você não espalha para ninguém. Tem dois otários aqui, um do outro lado, daí, e um do lado de cá, que banca toda essa canalice com dinheiro público e tá vendo o BNDES virar, né, mais um reduto para bancar Irmãos Batista, para bancar aquela galera da Odebrecht, para bancar aquela galera que tanto roubou do dinheiro público. E o pior, a gente tem que falar baixinho, porque a depender do que a gente falar, Polícia Federal na sua casa. É o Brasil de hoje. Fazer o quê, né? Abraço, pessoal. Fica com Deus. Ó, meio-dia eu tô de volta pra gente almoçar junto nesse sabadão. E o rango do sábado e domingo tem que ser mais caprichado, viu? Senão eu não apareço aqui, não. Brincadeira. Abraço. Daqui a pouquinho a gente tá de volta.